Armindo Laureano, muito bom dia. Bom dia, Manuel Vieira, e bom dia aos ouvintes da 91.7 MFM e um forte abraço e boa tolerância, né? Para alguns, De para ponto. alguns Uhum. tolerância de ponto, para nós o trabalho Pois, continua. E ainda bem pois, muita é gente verdade. está em casa a ouvir-nos. Pois é bom estar a aproveitar este final de semana prolongado. É bom para ver a família e começar o dia na companhia do mundo em duas sintonias, né? Unimos o mundo. Aqui também o feriado abrange também, aqui a nível da diáspora, melhor dizendo, abrange também as missões diplomáticas e consulares, né? Que Sim, eles também respeitam esta tolerância de ponto, então passar a informação para algumas pessoas alguns estrangeiros que estão em Angola, ou mesmo nacionais, que na tentativa de tratarem qualquer documentação, algum formalismo protocolar, burocrático, para informar que essas missões diplomáticas e consulares estão também encerradas hoje. Armindo, vi-te em imagens bastante animadas com alguns colegas nossos, angolanos. Com certeza o 4 de fevereiro também foi, digamos, uma grande motivação para uma amena cavaqueira, uma boa Ah, conversa. Pois, embora não tivessem diretamente ligadas à data em si, mas é sempre bom esse Sim, mas sentimento de alguns angolaridade. são jornalistas e têm esta E nos vamos, visão E nós vamos multipolar. encontrar, pois, tem esta visão, e entrou por acaso a conversa do 4 de fevereiro, acabou entrando aí, e eu posso aqui citar, nós estivemos aqui, eu e o Gabriel Niva, que aqui estamos, tivemos com dois colegas e amigos, Benedito Caela e Alexandre Coase, isto na passada quinta-feira, em que eles estiveram cá em serviço, e foi sempre bom este encontro, porque eu acho que isto que falas desta relação, dessas datas, desse início, desta luta para esta Angola que hoje estamos. É importante olhar para essa geração que se encontra e que vai abordando, vai comunicando sobre Angola e sobre o mundo. E depois, na sexta-feira, nós lançamos um novo produto também inserido, que é Stop and Keep Talking, porque a ideia é que muitos colegas, não só jornalistas, comunicadores, autores, passam por aqui e não há a possibilidade de nos encontrarmos e trocarmos ideias. Então, e fizemos isso, e a primeira pessoa foi Carlos Gonçalves, que por acaso faz parte do painel aí de Conversas com Vagar. Este Exatamente. ano ele assinala 35 anos de carreira e nós colocamos o Stop and Keep Talking, que é esta ideia. Os americanos, os britânicos e até os brasileiros, mesmo aqui portugueses também têm feito muito isso, mas eles chamam um storytelling. A pessoa vai, está o indivíduo e vai falando sobre a sua trajetória, a sua carreira com uma plateia convidada e selecionada. E desta vez nós demos outro nome, nós a Vivências Press News, é uma iniciativa e é quinzenal, e foi com Carlos Gonçalves, e ele teve a falar dos seus quase 35 anos de carreira, uma carreira muito ligada à rádio, começou na Rádio Nacional, mas passou pela Rádio Eclésia, passou pela LAC, a Rádio Mais e agora neste trabalho da MFM. Então é importante isso porque vamos começar a ter também angolanos a comunicarem fora de Angola, mas a comunicar sobre Angola. Não é? É importante isso. Esta plateia que ouve os angolanos, os comunicadores, é bastante ampla. São apenas angolanos e é da diáspora angolana ou também alguns portugueses interessados? Temos convidados nesta primeira edição, por sinal, tivemos uma búlgara que reside na Itália. Foi lá convidada, mas foi maioritariamente angolano, um angolano já residente aqui há muitos anos, há mais de 30, mas a plateia de profissionais ligados à comunicação social, jornalistas e estudantes. Temos aqui um grupo grande de jovens angolanos que estão a estudar, e então a estudar comunicação, e isto é importante para eles irem trocando um bocado de informações e perceber qual é a ideia, qual é a percepção a nível da comunicação, porque sabe que os outros têm feito muito isso e nós às vezes temos um velho problema, eu não sei se é um complexo, é um problema de egos que às vezes temos na nossa profissão, no jornalismo, temos na comunicação, temos mesmo também nas letras, e eu acho que é um problema de não valorizarmos muito o outro. Nossa, às vezes o que vem, só vale o que vem de fora. Por exemplo, o que agrada a muita gente é que este exercício que a MFM faz aqui comigo, o Mundo em Duas Sintonias, é que é feito com o angolano que está aqui, que está dentro da realidade. E as pessoas, se nós temos os nossos, porque é que não potenciar e aproveitar? Então, é isto, é ir buscar as pessoas. E a escolha do Carlos
já veio desde o ano passado. Nós, no ano passado, em 2017, fomos os únicos jornalistas angolanos no 4º Congresso de Jornalistas Portugueses. E nós, durante 4 dias, falámos muito sobre isso. Eu disse, tu serás o primeiro convidado quando o projeto estiver assim já bem maduro. E ele foi importante porque ele trocou esse exercício que as pessoas fazem. Por exemplo, o trabalho com os autores. O Manuel Vieira, muitas vezes um autor lança um livro e é o lançamento do livro, tem a sessão de autógrafos, vendeu. Mas depois não tem a possibilidade de estar em contacto com os seus leitores para receber o feedback deles, do que é que eles acharam daquilo que leram. E muitas vezes há sugestões, há opiniões, há críticas que ajudam muito um autor ou mesmo um profissional a estar em contacto com aqueles que nos ouvem, aqueles que nos veem, aqueles que nos leem. Isto é importante, então, essa interação. E aqui, em Portugal, há um déficit muito grande porque discute-se pouco, fala-se pouco da comunicação em Angola, como é que a comunicação está, qual é a ideia, como é que nós abordamos. Há um dado curioso, Manuel Vieira, que eu encontrei aqui na Universidade, na Nova, durante o debate, uns indivíduos que estavam interessados, e eram portugueses, estavam interessados em fazer um trabalho sobre a Rádio 5. E eles despertaram-me sobre algo que eu confesso aqui, minha ignorância, eu não sabia na altura. E eles disseram, não, nós em Portugal, vocês em Angola têm uma rádio que é totalmente dedicada ao desporto. Exato. E nós aqui em Portugal não temos uma rádio assim. Andamos também a pesquisar, nem o Brasil tem, e muitos países evoluídos não têm. E como é que vocês avançaram já a este ponto? Como é que Angola tem uma rádio? E esta rádio já foi líder de audiência. Está a ver? E às vezes são coisas que nós precisamos debater e para perceber nesse universo da comunicação. Sim, e já para terminar este tema, uma curiosidade, até porque ouvimos, o Vítor Hugo Mendes fez um trabalho, não sei se ainda aí está, mas fez um trabalho consigo na semana passada, a propósito desta iniciativa. Quem será o próximo convidado? Quem será o próximo angolano a falar da nossa arte? Da nossa arte. Nós no dia 16 vamos trazer uma pessoa que até também é cronista aqui na nossa... Na página da Vivência Express News tem como é que eu vou dizer, um quadro que é chamado Em Prontidão Combativa. Foi uma pessoa ligada à comunicação com 83 anos. Esteve muito ligado a um período que nós ainda não tínhamos nascido, tu e eu, mas era o Angola Combatente. Ele teve essa ligação à rádio. Era jornalista, é Adolfo Maria. Adolfo Maria, que teve também, do ponto de vista político, revoltativa, escreve, está aqui. Adolfo Maria, importante, é uma pessoa com a qual eu tenho lidado aqui e com 80 e poucos anos vai interagir com esta plateia de jovens estudantes angolanos aqui de comunicação social e outros convidados para explicar isto. E explicar muito da história da rádio em Angola, por exemplo, este contexto do Angola Combatente, como é que os nossos velhos, naquela altura, ouviam escondidas ainda naquele regime colonial, mas ouvir e as ideias, a mensagem da política, da estratégia de libertação nacional, que era passada através desse veículo. Então, Adolfo Maria, para quem muitos ouvintes devem conhecer, alguns são da geração deles, então é uma das pessoas que já tem para aí, se assinalarmos este período, 50 anos ligados a essa comunicação. Muito bem, Armindo Laureano, vamos mudar de tema. A questão Manuel Vicente. A Justiça Portuguesa ordenou a detenção do ex-vice-presidente de Angola para notificação. O que é que significa este mandado? Manuel Vicente pode ser preso? O que é que se passa afinal? Foi o tema mais badalado em Portugal no último fim de semana. Foi badalado neste final de semana, os vários jornais e até a própria televisão falou disso, e nós também reproduzimos isso com base o primeiro até a fazer notícia disso foi o Correio da Manhã, que tinha o título de Tribunal procura Manuel Vicente para o notificar, e diz que o juiz da Operação FIS, cujo julgamento decorre no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, determinou na última sexta-feira a emissão de mandados de detenção de Manuel Vicente, ex-vice-presidente de Angola, acusado pelo Ministério Público de alegadamente ter corrompido o juiz. E esses mandados seriam muito limitados no tempo e visavam apenas notificá-lo da acusação contra si deduzida e consequente prestação do termo de identidade e residência. Pretendia-se ainda informar Manuel Vicente dos prazos que a lei lhe confere para requerer a abertura da instrução do processo e, uma vez informado e cumprido todos os formalismos, Manuel Vicente seria de imediato libertado. Era esta a ideia, porque se diz é que houve uma informação
e que agora está aqui a fazer uma discussão, porque já também a PSP, porque os advogados de Manuel Vicente lamentaram toda essa situação e acusaram a própria PSP. A PSP também já vem dizer que não foi a PSP que notificou o Ministério Público, mas o que se diz é que o Ministério Público terá agido com base numa informação passada pela PSP que provavelmente Manuel Vicente escalaria território português este final de semana, então assim o fizeram. E é importante fazer aqui uma coisa, Manuel Vieira, é que há uma diferença entre e muitas vezes se confundiu, falou-se aqui, vi em debates aqui na televisão, é que há uma diferença, que se diz um especialista, e eu fui ouvindo outros, entre um mandado de captura e um mandado de detenção. O mandado de detenção é temporário, e como foi nesse caso, foi só para este final de semana, e tem por fim deter um cidadão para a constituição de arguido ou outro dever judicial que é efetuado pelo Ministério Público. Já o mandado de captura é uma ordem de juiz para prender alguém que foi condenado por um crime. O mandado de detenção, que às vezes pode fazer confusão, serve apenas para cumprir esta prestação do termo de identidade e residência. Foi com este propósito. E normalmente os serviços de imigração, e serviço, nesse caso aqui em Portugal, o CEF, que é o Serviço de Estrangeiro e Fronteira, e a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Judiciária, são os órgãos de investigação criminal encarregues de fazer cumprir o mandado de detenção. Mas que depois chegou a informação é que os advogados, depois de Manuel Vicente, o próprio Expresso noticiou que teve em contacto com Manuel Vicente terá passado então este final de semana prolongado com a família em Santo Tomé. Armindo, há uma notícia do Observador desta manhã que diz que o ex-vice-presidente de Angola escreveu no passado dia 19 de janeiro uma carta à Procuradoria-Geral de Angola a pedir formalmente às autoridades que peçam a Portugal a transferência do processo judicial para o nosso país. Quão relevante é isto? O relevante é que vai de encontro àquilo que as autoridades angolanas têm chamado a atenção. É que Portugal realmente o processo do julgamento de Manuel Vicente para Angola para ele ser então julgado, nesse caso em Angola. Não tem esse problema. Aqui o que houve é que na Operação FIS é que separaram. Houve uma separação do processo. Eles não enviaram para Angola. Andou Manuel Vieira a passar nas redes sociais parte de um parecer que foi publicado no Jornal da Angola, creio que foi um parecer a um escritor de advogados, e alguém, habilmente e com alguma intenção, cortou parte do final em que este mesmo parecer ia buscar alguma bibliografia associada e dando a ideia, e porque dizia o Estado soberano português deve enviar o processo para Angola para dar a ideia de que o processo teria sido enviado. É errado. O que há aqui, a informação que eu tenho é que desta operação FIS, porque Manuel Vicente não é arguido neste processo, porque o parecer teria de ser notificado e assim não foi, teria de conhecer o processo. Há 3 arguidos que são aqui chamados Orlando Figueira, o ex-procurador Orlando Figueira, Paulo Blanco, advogado, e Armindo Pires, que é considerado um empresário de testa de ferro do Manuel Vicente. E não há isso. Então o processo vai ser julgado, avaliado, apreciado em separado. Agora, há essa intenção e os seus advogados querem isso, que o processo seja repetido para Angola, porque aqui isto tem levantado muita discussão, porque é um processo que, do ponto de vista jurídico, depois teve contornos políticos e diplomáticos, porque se há acordos entre Estados, acordos de cooperação judiciária, então depois um Estado vem dizer que não confia na justiça do outro Estado, e depois há situações que há critérios aqui muito dúbios. Por exemplo, já disse aqui várias vezes, Manuel Vieira, que Portugal tem o caso de um cidadão no Timor-Leste que estava a ser julgado também lá e que a Embaixada de Portugal emitiu um outro passaporte porque o seu passaporte estava retido, organizou uma operação de fuga, este indivíduo parou na Austrália, depois veio para Portugal. Timor-Leste também está a pedir esse indivíduo para ser julgado e Portugal não dá, Portugal diz que não e depois quer essa situação. Agora, outra coisa que tem sido aqui chamada a atenção a ser discutido é a questão da constante violação do segredo de justiça, porque uma das coisas que tem chamado a atenção estes casos é que a imprensa, e foi no caso deste mandado de detenção de Manuel Vicente, foi o Correio da Manhã, depois outros, é que como é que essas coisas vazam
chega à imprensa e depois há uma espécie, com uma intenção de se mediatizar esses casos e se colocar um julgamento popular. Armindo, já voltamos. E esta Sim, questão sim. sobre a mídia é bastante importante neste e noutros casos. É só uma questão de segundos. Tá Até bem, já. até já. Nós trabalhamos pra você, pra você, pra você. MFM. O que nos une é um prazer que chega com as noites de verão. É parte de ti e de todos, do mais descontraído ao mais fino. É algo que te traz uma boa surpresa, de onde menos esperas. Mas mais do que tudo, te dá novas e boas amizades, que trazem ao de cima o melhor de ti. É o que nos une. Somos Cuca. Beba com moderação. FM, alegria tá no ar. Armindo Laureano de volta. O Correio da Manhã, a quem o acusa de ser useiro e vozeiro nestas fugas de informação, e parece ser o jornal recordista de processos em tribunal. Eu de tempos falava com um colega nosso de profissão, numa conversa de grupo, e esse colega tinha como referência o Correio da Manhã. Eu disse, olha, aqui em Portugal o Correio da Manhã até é chamado de Correio da Manhã, né? É muitas vezes acusado e não é visto como um jornalismo de credibilidade, porque a situação que faz. E isto tem chamado a atenção nesses casos, porque, Manuel Vieira, a situação deste processo, aliás, as próprias autoridades angolanas sobre este processo já tinham apresentado o seu desconforto, o seu desagrado com o facto destes assuntos irem para capas de jornais, de revistas, e há aqui uma série de órgãos de comunicação social que têm. Há uma certa comunicação social, isso é verdade, que ainda tem uma visão neocolonial sobre Angola, porque a ideia que tem é que em Angola só há corrupção, a justiça não funciona e que não podem ser eles, aliás, vê-se muitas vezes e ouve-se, vê-se na televisão a falarem sobre Angola e não chamam angolanos, são eles que têm esta visão sobre Angola. E a ideia que há é mediatizar isso, e esses casos chegam, e isto é para levar, para fazer opinião, cria-se opinião, direciona essas coisas, faz-se uma média agenda, e tudo vai sendo falado ali, porque tem que se falar, por exemplo, como é que uma informação prévia, uma certa conivência das autoridades envolvidas com jornalistas, polícias, magistrados, porque depois tudo chega ao espetáculo da comunicação social. Sabe-se tudo, as coisas são faladas aí, e muitas vezes, aqui houve um caso em eles que a própria PGR abriu um inquérito por violação de segredo de justiça, porque houve um caso que eles agiram, a PSP agiu com base numa notícia do Correio da Manhã e que foram ao escritório do Ministro das Finanças, mexeram nos e-mails por causa de bilhetes e depois encerraram o caso. Então, foi aberto um inquérito à violação de segredo de justiça, porque não se tem respeitado isso. Como é que as informações vazam todas para a imprensa? E se diz, qual é o problema? Será que é da comunicação social? Sim, mas alguém leva esta informação à comunicação social. Como é que está isso? Não há segredo de justiça aqui, acaba por ser uma ficção. Tudo é sabido, tudo é abordado. Sabe-se, por exemplo, que fizeram busca na Operação Lex à casa de um juiz e encontraram 10 mil euros em notas de 500. Como é que isso sabe? Como é que o tempo da operação toda? Então, isto tem criado assim uma situação muito complicada e eles têm tentado discutir. A própria Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, falou disso, porque houve agora um encontro na Madeira, um encontro em que eles tiveram a fazer abordagem sobre isso e esta preocupação de como é que a comunicação, sendo rápida e vai chegando e se vai abordando e se vai especulando, as pessoas acabam por ser julgadas não nos tribunais, mas na praça pública. Basta ver o caso, a Operação FIS, um caso desse, como é que o Manuel Vicente acabou por ser julgado aqui na praça pública, quando quem julga são os tribunais. Bom, vamos continuar a acompanhar este caso. Não, e outra coisa, Manuel Vieira, assim rapidinho, sim. É que com a Operação Lex, que é uma outra operação que surgiu, que tem o juiz Rui Rangel como grande figura, que depois aparece Álvaro Sobrinho e outras pessoas, Luís Filipe Vieira, com esta operação toda mediática, já se tinha, de certa forma, esquecido, já nem se falava na Operação FIS, já não se falava tanto do nome de Manuel Vicente, até já se falava mais de Carlos Silva. E então, esta coisa, há setores que funcionam assim muito bem, é preciso trazer outra vez à tona,
porque sabem que este é um caso jurídico, mas que tem implicações políticas e diplomáticas. Então, é tudo, porque ainda há uma certa, para terminar este ponto, dizer que há uma, como é que eu vou dizer, há uma certa, foge-me agora a expressão, mas eu posso encontrar já, há um certo desconforto, há um certo desagrado para certos setores portugueses quando a coisa se vem de Angola. Por exemplo, quando o investimento é de angolanos para aqui, para Portugal, é corrupção, é direitos humanos. Mas se vem da China, se vem de outro sítio, já entra, os chineses estão aqui a comprar tudo e não há problema. Mas quando é o dinheiro que vem de Angola, já faz muita confusão. Então é preciso separar por causa dos contornos. Depois a imprensa também entra nisso, tudo, a justiça, porque hoje se fala de um país que não acredita na justiça do outro, né? Eles dizem que não enviam processo e não acreditam na justiça angolana. Mas esses processos todos, a Operação FIS está envolvido um ex-procurador, a Operação Lex está envolvido um juiz desembargador. Então também eles têm problema. Estão envolvidos dois juízes desembargadores. Então essa justiça também não é assim tão funcional, tão perfeita como dizem ser. Pois bem, ainda em Portugal, 23 mil pessoas terão sido afetadas pelo cancro. Sabemos que sobre o cancro, muitos angolanos também procuram ajuda médica exatamente em Portugal. Pois, é trazer esse tema porque ontem foi também o Dia Mundial do cancro e aqui foram realizadas várias ações. E eles fizeram vários relatórios e diz que o cancro, por exemplo, em 2016 matou cerca de 27.900 portugueses. 27.900 portugueses, mais 3% em relação ao ano de 2015. E foi revelado pelo Programa Nacional para as Doenças Oncológicas aqui. E este relatório vai também dizendo que, por exemplo, já para o ano, isto é o dado do ano de 2016, que foram quase 28 mil pessoas, 27.900, já para o ano de um aumento em relação ao ano de 2015. E refere, 3%, e refere que o cancro do pulmão é o cancro mais mortal aqui em Portugal. E então o dia de ontem também realçou a importância da cuidado no acesso à detectação precoce. São as pessoas a necessidade de irem aos hospitais, fazerem todo este trabalho. Depois do cancro do pulmão tem o cancro da mama, também que é outro, que é muito perigoso e que tem estado também a tirar a vida a muitas pessoas aqui em Portugal. E eles têm estado preocupados porque é um aumento de 3% em relação ao ano de 2015 a 2016, houve um aumento de 3% e já foram 27 mil pessoas, 27.900 portugueses que morreram no ano de 2016. 2017 ainda não há dados, mas há tendência que dizem que do número a aumentar. Sendo que não, esta nova, como é que eu vou dizer, esta nova praga, de aspas, tem estado a tirar a vida a muitas pessoas, Manuel Vieira. Pois bem, daqui a pouco terminamos, mas continua a curiosidade de quem acompanha o futebol, principalmente, sobre esta operação. Aliás, aí em Portugal parece que tudo é operação, não é? Operação FIS, Operação Lex. Há aqui uma notícia do Diário de Notícias de que todos os arguidos saíram em liberdade. Pode elucidar um bocadinho mais os nossos ouvintes? Termos de identidade e residência. São 13 pessoas que estão indiciadas, de quais 5 ou 6 foram então ouvidas e colocadas em termos de identidade e residência. Houve até um advogado que teve que deixar um valor de 25 mil euros para isto. Esta operação Lex, tem o nome de Lex porque em latim Lex é lei, e porque a grande figura envolve o juiz Rui Rangel, que por sinal até é angolano, nasceu em Angola, irmão do falecido Emílio Rangel, um dos precursores da SIC e da TSF, que começa como Operação Rota do Atlântico, que é uma pessoa que é envolvida, José Veiga, no Congo Brazzaville, porque houve um processo de financiamentos e de obras e coisas do género, que isto até deu uma operação cá há um ano, que numa casa na Quinta da Marinha, a PSP fez uma busca e encontrou 2 cofres, um tinha 3 e outro tinha 4 milhões de euros, dinheiro que até agora não foi reclamado, e a casa pertencia ao ministro da Economia do Congo Brazzaville. E então, esta operação Lex é, de certa forma, filha desta operação Rota do Atlântico, porque depois envolve esse juiz desembargador e ele é a figura central porque
houve sentenças que foram compradas, houve várias situações que foram criadas e ele teve benefício com isso. Mas isso arrolou, por exemplo, a ex-mulher, que é também juíza neste mesmo tribunal, Fátima Galante, que esta semana, se não tivesse esse processo, estaria já a passar para o Supremo. Para o Supremo, mas o Conselho de Magistratura, Superior de Magistratura, parou todo o processo. E envolve um angolano, que é o banqueiro Álvaro Sobrinho. Porquê? Porque este juiz, o Rangel, houve um processo que estava envolvido, Álvaro Sobrinho, com o super juiz chamado Carlos Alexandre, tinha embargado porque é um processo que estava relacionado a 30 casas que Álvaro Sobrinho tinha comprado no valor de 80 milhões de euros. O indício é que o objetivo foi retirar o dinheiro do circuito bancário e comprar esses imóveis. Então, este processo chega a esse juiz Rui Rangel. O que é que ele faz? Ele anula todo esse processo e devolve as coisas, e depois, a partir daí, começou a ser investigado e há também esta ligação toda. Então, só para ver, Manuel Vieira, o que há aqui, o que parece, mesmo no processo que nós acompanhamos no caso FIS, por exemplo, o antigo procurador, o Orlando Figueira, era uma pessoa que se percebia aqui um bocado atrás de processos que estavam ligados a Angola, ou políticos ou empresários angolanos. Parece um bocado daquilo que vê, tem processo aqui pontas soltas, e foi fazendo a tal coisa que houve, e eles acabam por ser envolvidos nisso, e põe essa credibilidade, porque alguém que deixou de ser procurador toda uma vida porque ia aceitar uma proposta para ir trabalhar em Angola, é um bocado assim. Ele até assumiu que foi um bocado ingênuo nesse sentido. Manuel. Pois bem, daqui a pouco 7 da manhã, Armindo, muita gente mesmo nos está a ouvir. Que nos está a acompanhar, mesmo sendo feriado, é verdade, já temos, mesmo sendo tolerância, o feriado foi ontem. E temos aqui também, mandar o Paulo Maia, está na sintonia, o Isidro Ernesto também, o Hélio Melo Pinto nos está a escutar, já estava a perguntar pelos tópicos hoje, foi assim. Foram aqui todos eles abordados, o Isidro Ernesto, a Carmen Paula Miranda, a Cátia Proença, o Manuel da Silva Gomes também, o Armindo Ocarva, nos estão a acompanhar. Então, todos um grande abraço e continuação de um bom prolongado, Manuel Vieira. Muito bem, muito obrigado. Um forte abraço na quarta-feira, talvez bem melhores sintonizados. Teremos então... Olha, e com calor aí, Manuel Vieira, neste prolongado, nesta tolerância, não sei se aí há um gelado, tem gelado FIS, porque o FIS, que dá o nome à operação, é um gelado. Eu ainda me lembro, nos anos 80, um gelado da Olá, muito bom, assim de limão, que é o FIS. Se tiveres aí um FIS, senão eu mando aí para o calor também. Um bom FIS, num dia petaloso. Muito obrigado, Armindo. Até já.